Bem-vindos a mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Infelizmente, o tema central nos últimos meses, nas últimas semanas, continua a ser o mesmo na semana que passou, ou seja, a guerra na Ucrânia, em que os horrores da guerra são cada vez mais visíveis, como todos podemos observar, infelizmente, pelas imagens que nos chegam nas diversas televisões em torno de Bucha e outras como tal. Infelizmente os mercados financeiros já começam a não estar a olhar tanto para esses horrores da guerra, mas sim para os horrores que isso vai provocar em termos de economia, nomeadamente inflação. As expectativas de inflação estão cada vez mais altas e os bancos centrais mais preocupados com isso. Isso esta semana foi demonstrado inclusive pelas minutas que foram divulgadas tanto no Banco Central Europeu como na Reserva Federal dos Estados Unidos. O Banco Central Europeu não houve nada de muito novo, apenas uma divisão que já se vinha a adivinhar há algum tempo entre a ala de mais norte da Europa e a ala mais sul da Europa, ou seja, mais hawkish e mais dovish. E daí também há haver alguma necessidade de uma solução conjunta que passará invariavelmente por o terminar do programa de compra de ativos já em junho. É isso que as minutas apontavam de alguma forma, e obviamente abrir a porta para uma subida de taxa de juros mais rápida do que se esperaria, que em princípio, volto a dizer, que estaria agendada, digamos assim, para finais do ano. Já nos Estados Unidos, as minutas acabaram por reiterar aquilo que os vários responsáveis têm vindo a dizer nos últimos dias, nas últimas semanas, ou seja, subida de 50 pontos base para já em maio é um done deal, ou seja, é um dado adquirido, 50 pontos base nesta próxima reunião em maio. No entanto, aqui a dúvida levanta-se é se não irão continuar a fazer mais ainda subidas de taxa de juros de 50 pontos nas reuniões subsequentes. Outra das situações que aí sim foi tomada como bastante mais hawkish estas minutas do que estava à espera foi, digamos, o plano de redução do balanço da Reserva Federal dos Estados Unidos, que está marcado para 95 mil milhões por mês a ser atingido nos próximos 3 meses, sendo que 60 mil milhões em títulos do Tesouro e 35 mil milhões em títulos hipotecários. Isto levou de imediato a vendas fortes nos mercados obrigacionistas, na renda fixa, e obviamente levou as yields, as taxas implícitas das obrigações, a máximos dos últimos anos. Isto, para todos os efeitos, não se fez sentir muito ainda no mercado acionista. Em princípio, uma situação destas de taxa de juros deveria levar, uma vez mais, a fortes correções no mercado acionista. Isso não se verificou. Efetivamente, os mercados acionistas terminaram em terreno negativo, desde dos Estados Unidos à Ásia, a passar pela Europa, mas sem haver um pânico como poderia eventualmente gerar a forte subida das yields que tiveram esta semana. Já o mesmo não se pode dizer no mercado cambial, em que a subida das yields norte-americanas em mercado levou de novo o dólar para para máximos, para recuperar valor que já não víamos há algum tempo. O euro-dólar acabou a 1,0870, à volta disso, fez mesmo abaixo de 1,0850 durante esta semana, durante o último dia, na sexta-feira, quando o mínimo do ano está à volta de 1,0805. O DXY chegou a atingir 100, o que já não fazia há uns largos meses, mas o dólar ganhou praticamente contra todas as divisas. Franco suíço, dólar iene. O dólar iene está de volta acima de 124, quando ainda há pouco tempo chegou aos 125 e depois corrigiu bastante. Neste momento está de volta acima dos 124, perto outra vez dos máximos multianuais.
A libra-dólar está também pressionada, está à volta de 1,30 em mínimos, em torno dos mínimos recentes, muito devido à subida do próprio dólar norte-americano, à valorização do dólar norte-americano. O dólar australiano, que estava a ter um ótimo desempenho, ainda por cima com o Banco Central Australiano mantendo a taxa de juros nos mesmos níveis durante esta semana que teve a reunião de decisão de taxas de juros, manteve as taxas de juros, abriu a porta a possíveis subidas de taxas de juros nas próximas reuniões. O dólar australiano até ganhou, mas acabou por recuar e ceder contra um dólar americano extraordinariamente forte, e depois de estar a negociar a 76,50, à volta disso, acabou a semana abaixo dos 0,75. A semana que vai entrar, contrariamente à semana que passou, que foi bastante branda em termos de eventos, em termos de dados económicos e tudo mais, esta semana já vai ser muito mais densa, tanto em termos de eventos políticos, eventos económicos, dados económicos, e numa semana bastante curta. Estamos a falar de que quinta-feira à tarde em muitos dos mercados estão fechados, sexta-feira é feriado e por isso estamos a falar de uma semana bastante densa em termos de mercados. Obviamente a guerra vai continuar como tema central e infelizmente parece estar aqui para durar. A situação que já não falávamos há muito tempo, eleições francesas, se não fosse a guerra, provavelmente isto era um tema central em todas as notícias na comunicação, tanto financeira como na comunicação social em geral, mas a guerra retirou um pouco aqui assim o foco nas eleições francesas. No entanto, as eleições francesas correm o risco de ser um evento disruptivo. Aquilo que parecia um passeio nos Campos Elíseos por parte de Emmanuel Macron para ganhar este segundo termo como presidente em França, parece não estar assim tão fácil, e Marine Le Pen está-se a aproximar bastante rapidamente dos mesmos níveis de Emmanuel Macron. A avaliar pelas sondagens até sexta-feira, colocaria Emmanuel Macron e Marine Le Pen com uma diferença de cerca de 2% e os dois a irem a uma segunda volta. Vamos ver se o fazem. Uma situação em que Marine Le Pen ultrapasse Emmanuel Macron neste fim de semana nas intenções de voto, poderá criar aqui algumas disrupções ao mercado, nomeadamente no euro e nomeadamente nos mercados obrigacionistas europeus, que poderão sofrer novamente vendas, ou seja, taxa de juros mais alta, e o euro poderá ficar ainda mais pressionado. Já está pressionado com a guerra, agora com uma situação perto de uma anti-europeísta a ganhar, poderá criar uma nova pressão sobre o euro-dólar. Esta semana, e depois de ultrapassado tudo o que vai ser de gestão, digamos, das eleições francesas, temos esta semana bancos centrais. Obviamente que o Banco da Coreia, o Banco da Nova Zelândia, da Turquia são importantes, mas menos importantes para a senda global dos mercados financeiros. Mais importantes temos o Banco do Canadá e o Banco Central Europeu. O Banco do Canadá é consensual que suba 50 pontos base, a economia mostra-se bastante forte. Tiveram à espera, digamos, algum tempo para ver qual era o impacto da guerra, qual era o impacto da Covid, e esse impacto para já parece não estar a ser tão prejudicial quanto isso. A economia mantém-se forte, o mercado de trabalho mantém-se forte, e por isso o Banco do Canadá deverá subir 50 pontos base esta semana, o que levará provavelmente o dólar canadiano a ganhos, com o dólar CAD a cair abaixo de 1,25, por exemplo. Já o Banco Central Europeu, não vai haver projeções, não vão haver dados novos, ainda não há dados na economia suficientes em termos da guerra para que Christine Lagarde possa avançar com alguma solução, passa a expressão, se é que há, e daí provavelmente o que vamos ter é um Banco Central Europeu que vai desta vez reiterar o que vimos a semana que passou das minutas, ou seja, vai sublinhar a intenção firme de terminar o programa de compra de ativos já em junho, o que vai abrir a porta a uma subida de taxa de juros bastante mais
perto do que aquilo que estávamos ao princípio à espera, portanto transformando esta reunião um pouquinho mais hawkish do que seria, digamos, de esperar. Isso provavelmente dará algum alento, dará algum suporte ao euro, ao euro-dólar nomeadamente. Para já em termos de Banco Central Europeu e em bancos centrais é praticamente tudo isto. Relativamente a dados económicos, a inflação vai ser uma vez mais o ponto central, a inflação nos Estados Unidos e a inflação no Reino Unido. Ambos os países estão com inflações bastante altas, bastante mais agressivas do que propriamente na Europa. A inflação nos Estados Unidos deverá rondar os 8,5%, já se aponta que possa superar, inclusive é isso, daqui a um mês. Se retirarmos da inflação os itens mais voláteis, como a alimentação e como a energia, mesmo assim estamos com 6,6%. Isto vai provavelmente provocar mais expectativas sobre subidas de taxa de juro e mais vendas no mercado obrigacionista, levando as yields ainda mais altas do que o que estão. Mas atenção, há muito mais nos Estados Unidos a ver, vendas a retalho, confiança do consumidor da Universidade de Michigan. Portanto, há aqui uma série de dados esta semana bastante importantes nos Estados Unidos. Também no Reino Unido isso acontece, temos o PIB, temos a inflação e temos o mercado de trabalho. Estes três números deverão suportar bastante a ideia de que o Banco de Inglaterra irá ter que subir taxas de juros e provavelmente aqueles mínimos que ultimamente temos visto em termos de Libra, possamos ver outra vez uma recuperação dessa mesma Libra em expectativas crescentes de subida de taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra. Esta semana ainda vai começar a época de resultados propriamente dito nos Estados Unidos. Em princípio começará bem, diria eu. Estamos a falar dos principais grupos financeiros dos Estados Unidos: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ou seja, estamos a falar dos maiores grupos financeiros, ou dos maiores grupos financeiros dos Estados Unidos. Normalmente a banca, as financeiras têm bons resultados a partir do momento em que taxas de juros começam a subir. É esse que tem sido o caso. Logo, não há nada que indique aqui que, em princípio, não vamos ter bons resultados a ser apresentados, e isso vai provavelmente criar aqui mais algum ânimo nesta semana de Páscoa. E dando aqui assim alguma força de novo aos mercados acionistas, nomeadamente aos mercados norte-americanos. Assim iremos ver. Para já é tudo. Muito obrigado por terem assistido. Uma boa semana e vemos cá daqui a uma semana, uma vez mais.